Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula, hoje iniciando o nosso conteúdo sobre frações. No dia a dia, as frações são utilizadas para expressar quantidades e medidas que não podem ser indicadas por números naturais. Observe alguns exemplos. Comi 2/8 de uma pizza, gastei 3/4 do combustível na viagem, gastei 1/3 da quantia que recebi, já percorri 1/5 da distância e, em todos esses casos, utilizamos números fracionários. Acompanhe mais uma situação em que utilizamos frações. Temos ali o rapazinho chamado Bruno, que está com uma cartolina. Vamos analisar a primeira situação. Bruno pretende dividir uma folha de cartolina em 5 partes iguais. Ou seja, a folha de cartolina, ela representa o inteiro, ou seja, o todo. Na segunda parte, cada parte corresponde a 1/5 da unidade, ou a 5ª parte da folha, ou seja, Bruno dividiu a cartolina em 5 partes iguais. Aquela partezinha que está pintada em azul, ela corresponde a 1/5 da unidade, por isso que ela está pintada. Representamos matematicamente por 1/5 e lemos 1/5. E na terceira parte, Bruno utilizou 3 dessas partes em um trabalho escolar. A parte da cartolina utilizada corresponde a 3/5 do inteiro, ou seja, ele utilizou 3 partes da cartolina. Está ali representada, pintada na cor azul. São 5 partes que corresponde ao inteiro, ao todo. Ele utilizou quantas partes? Ele utilizou 3 partes. Por isso que essas 3 partes foram pintadas. Representamos matematicamente por 3/5 e lemos 3/5. Falar nessa situação em que consideramos uma ou mais partes iguais de uma folha de cartolina, que representa um inteiro, também está presente a ideia do número fracionário, tá? Observe alguns exemplos. A figura representa o inteiro dividido em 4 partes iguais, sendo uma parte colorida de rosa. Representamos a parte rosa por 1/4, lemos 1/4. A figura representa um inteiro que foi dividido em 6 partes iguais e 5 partes foram coloridas de azul. Representamos a parte azul por 5/6, lemos 5/6. Ou seja, se vocês perceberam ali, embaixo tá a quantidade que foi dividida do inteiro, o total. Já em cima é o que está pintado. No caso, na primeira figura, o 1 representa aquela parte colorida lá de rosa. O 4, as quantidades que foram divididas do inteiro. Na segunda figura, a mesma coisa. São 6, foi dividido em 6 partes iguais e as pintadas de azul é o 5. Vamos entender um pouquinho isso melhor que eu quis dizer agora. Observando, eu tenho 2/7. O 2, ele representa quem? O numerador. Indica a quantidade de partes consideradas. E o 7 é quem? É o meu denominador. Indica a quantidade de partes iguais do todo. Ou seja, embaixo, no denominador, vai ser sempre a quantidade que foi dividida do inteiro no todo. E em cima vai ser as partes que foram consideradas. Ou seja, na figura de cima, 1/4. Por quê? Somente uma partezinha está pintada de rosa. Então, subentende-se que nós utilizamos aquela partezinha. Na segunda figura, a mesma coisa, foram pintadas 5 partes. Então, 5 ele ficará na parte do numerador, que foi a quantidade que foi utilizada ali para alguma coisa, tá? Dando continuidade, vamos à leitura de frações. Frações com denominador de 2 a 9. Como que nós vamos ler esses denominadores? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O exemplo, 2/3.
Frações com denominador que é uma potência de base 10. Como que nós vamos ler os denominadores? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, reticências. O exemplo nós vamos ter ali 3 décimos. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são chamadas frações decimais. Nos demais casos, lemos o numerador e em seguida o denominador seguido da palavra avos. Exemplos: 13 sobre 30, lemos 13 30 avos. 9 sobre 200, lemos 9 200 avos. Vamos a alguns exercícios. Qual é a fração que representa a parte laranja de cada uma das figuras abaixo? 2. Represente graficamente as frações abaixo. Terceiro, escreva como se leem as frações abaixo. E não vamos deixar de acessar o nosso Conectados da Vila, tá? Que é de suma importância que vocês acessem, que vocês façam as atividades que elas são postadas e também não deixar de acessar o nosso canal do YouTube para vocês assistirem às nossas aulas, tá? Fiquem com Deus, beijos no coração e até nossa próxima aula.